você chegou a mencionar, né, dessa luta na área da saúde mental. E essa é uma das lutas que a gente tem em comum, entre tantas outras, né? Porque existe uma ampliação da lógica manicomial hoje na sociedade brasileira, ainda que faça 30 anos do processo que, em tese, encerrou o capítulo dos manicômios no Brasil. Em tese, super. E mesmo agora, no início desse ano, a gente fez um abaixo-assinado em comum por conta de uma medida do governo Lula de criar uma pasta que fortalece as chamadas comunidades terapêuticas. Que comunidade terapêutica? Porque o nome até que é interessante, é uma comunidade que faz terapias, em tese, né, Sim, sobre sim. saúde O nome é mental. O bonitinho. nome é bonitinho É, e pode enganar muita gente, mas isso é um sim. dos principais braços do crescimento do fundamentalismo no Brasil e da violação de direitos, porque é uma estruturação, inclusive financeira, por parte do Estado e de diferentes governos. A gente está falando dessa reivindicação sobre o governo Lula, porque é um governo que todos nós militamos para eleger, né? Sim, Graças sim, a Deus se elegeu depois desses anos todos sim. de bolsonarismo, mas que fez essa concessão para os setores fundamentalistas, para as Exato. igrejas evangélicas. Queria muito que você falasse sobre isso, porque isso é muito preocupante. A gente fala muito sobre a preservação da saúde mental, né? Mas às vezes, Lu, nessa lógica do tipo, eu, que tenho condições, vou lá, pago uma terapia e fico bem ali, ou não, enfim, lido com as minhas questões. Mas Sim. saúde mental é uma questão coletiva, é uma questão social, é fruto de questões sociais e econômicas, Sim. enfim, fale sobre isso, que eu acho que você manda bem demais Ai, tá nesse ótimo. assunto. Não, isso é muito, muito importante, assim, porque para a gente falar de comunidades terapêuticas, a gente tem que voltar alguns passos atrás na história, né? Porque essas comunidades terapêuticas, apesar de ter esse nome bonito, eu acho que são um produto de uma destruição de uma saúde antimanicomial ao longo dos anos. O que que eu quero dizer com isso? A gente sempre teve no Brasil, assim como no mundo sempre teve, uma ideia de exclusão das pessoas consideradas loucas, né? Ou das pessoas que não se adaptavam a algum estilo de produção, estilo de vida, estilo de trabalho, né? Então sempre teve uma política de lidar, que era a política do afastamento, de segregar, de tirar das cidades, de tirar mesmo, assim, de cortar vínculo familiar, de cortar vínculo social. É como se aquela pessoa fosse um atrapalhar, né? Dentro de um Uhum. modelo de sociedade que não suporta, que não consegue abrir espaço para nada fora de uma norma, né? Isso envolve, eu imagino, pessoas com Deficiência, deficiência, tudo. idosos, Idosos, pessoas com dependendo. deficiência, pessoas que questionam o modelo de trabalho abusivo, Ou seja, estão mulheres. fora desse modelo Tão produtivo. fora, o modelo produtivo tá fora. Tá. É muito comum a gente ver história dos antigos manicômios brasileiros, assim, de como algumas pessoas foram parar naquele lugar, histórias assustadoras. Uhum. Assim, mulheres que questionavam o patriarcado. Ou mulheres que, às vezes, assim, engravidou fora do casamento, ou engravidou Nossa senhora. de alguém que era Sim. casado, assim, ou então homens que, às vezes, tinham um nível de exploração no seu trabalho muito alto, tinham uma relação abusiva com álcool. Assim, e aí, então é isso, assim, é muita história desse tipo que tem sempre a ver com racismo, tem sempre a ver com uma violência Total. de gerações, entendeu? A gente não pode esquecer, quando a gente fala de uso prejudicial de substância, né, a gente não pode entender que todo uso é igual, a gente tá falando de uma pessoa que faz uso de uma substância, com certeza numa situação de muita, em que a vida é muito dura. Assim, claro que as pessoas têm as suas particularidades e tal, mas normalmente, né? É sempre curioso quando a gente vê as histórias das pessoas que fazem uso prejudicial de substância. Porque uso de substância, assim, muitas pessoas muito ricas fazem, assim, o tempo todo. Assim, isso não é uma questão moral, de verdade, gente, sem julgamentos mesmo, Claro. assim. Mas o fato é que você ter uma vida minimamente estruturada, com trabalho legal, com tempo pra família, com comida na mesa, com, sabe? Te faz talvez não ter uma relação tão de dependência ou de uma relação tão, às vezes, imatura com aquela substância. Assim, então isso é uma coisa que você vai percebendo. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque os manicômios sempre foram um lugar de jogar essas pessoas. Assim, historicamente. E tem a ver, claro, com segregação social e econômica. A partir do momento que tem vários questionamentos a esse modelo, e no mundo inteiro teve um movimento antimanicomial, teve na Europa, teve nas Américas, tem muita gente que é muito vanguarda nisso aqui no Brasil. Tem o caso da Anísia da Silveira, que foi lá no Rio de Janeiro. Antes dela, Tem um filme tiveram... lindo, aliás, Lindo, recomendo, maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso, assim. Que entende as pessoas na sua potência, que não é só trancafiada, remédio da comida. É muitas vezes violentar, é você pensar outras formas de vida com as pessoas, mesmo as muito machucadas, assim. Então isso é muito interessante. O Brasil sempre foi muito vanguarda disso.
E teve uma lei, né, nos anos 90, que é a lei que estabeleceu, de fato, o fechamento progressivo dos leitos de hospitais psiquiátricos no Brasil, né? Então, que eram esses hospitais que tinha choque, que tinha, enfim, tudo que você pode imaginar. Tem histórias bizarras, como é o caso de Barbacena, que era, na verdade, um grande, assim, tanto que o nome é Holocausto Brasileiro que se deu, né? Nossa. Né, que era ali um campo de concentração. E o que acontece é que foi fechando os leitos de hospitais psiquiátricos para ir abrindo a tal da rede substitutiva, né? Que são CAPs, por exemplo, Centros de Apoio Psicossocial dentro da cidade, né? Então não é aquela coisa de ser afastada, assim, sabe? Para a pessoa conseguir manter algum vínculo familiar, conseguir manter algum vínculo de trabalho, ainda que ela, assim, seja aos poucos, assim, sabe? Então sempre teve essa, assim, aí foi começando até essa transição. Claro que de uma forma, às vezes, não tão bem financiada, como o nosso SUS não é tão bem financiado. Então, você fechava leito de hospital psiquiátrico, mas não abria o suficiente vagas em CAPS, por exemplo, né? Ou vagas em SECO, que é o Centro de Convivência Cooperativa aqui em São Paulo. Ou vagas em serviços residenciais terapêuticos, que é um equipamento de saúde que é uma casa mesmo, nem tem placa. Assim, você pode passar por várias e você não vê. Em que as pessoas que estão há muitas décadas no hospital psiquiátrico e perderam completamente o vínculo familiar vão parar nesses lugares, assim, às vezes com mais de 50 anos, mas pra morar, assim, pra dar na cidade, pra sair daquele ambiente de violência. E aí o que acontece é que essa transição que foi acontecendo da política pública de saúde mental no Brasil, ela foi feita isso, né, sob o desfinanciamento do SUS. Então, acontece que foi criando mesmo um certo desequilíbrio. É importante a gente reconhecer isso. Claro. Não teve o financiamento necessário para a rede substitutiva. Ou seja, como vai estruturar essa rede substitutiva se não tem orçamento voltado para isso? Pois é. Então, essa outra lógica que às vezes tem o financiamento não Garantido, necessariamente né? via SUS, mas garantido de outras formas, acaba vingando. Acaba vingando, Claro. exato. E aí, as comunidades terapêuticas foram aparecendo, assim, principalmente nos governos Lula 1 e 2, assim, que foram crescendo muito, né, que são comunidades, chama comunidade terapêutica com esse nome bonito, mas é uma clínica, assim, fora da cidade, bem parecido com a lógica geográfica do manicômio, com menos pessoas, assim, mas que tem a tal da... É isso, tem o primeiro elemento do manicômio, que é a quebra do vínculo social e familiar, assim, e que é a segregação também. Assim, então, isso já é um elemento muito Internação parecido. compulsória também? Tem alguns casos, tem casos apesar Porque isso também me lembra muito a lógica do manicômio. Você Sim, arranca a arranca a pessoa do pessoa. convívio dela, ela joga ali, trata como Exatamente. louca, isola. Exatamente. E, em tese, não poderia, né? Mas ter. mesmo com a lei, com a internação compulsória sendo legal, acontece pelas comunidades terapêuticas, assim. Nossa. E muitas vezes eles anunciam esse serviço. Existe uma vista grossa muito grande para que não se cumpra a lei de que não pode ter internação compulsória. Você tem que concordar e, enfim, tá numa internação e tal. E o que acontece é que é isso, né? A gente ainda tem vagas em hospitais psiquiátricos, assim, e algumas têm que existir, mas tem que ser por um nível... não pode ser a mesma regra do manicômio. Perfeito. Tem um tempo máximo, tem dias máximos que a pessoa pode ficar, aí ela volta pro seu convívio familiar, então tem... Mas é bom uma você regra. falar isso, Lu, desculpa te interromper, mas é porque, Sim, assim, sim. quando a gente tava falando desse tema nas redes, algumas pessoas vinham questionar com honestidade, Claro, sinceramente, do tipo... claro. Mas tem gente que tá numa situação de, não sei se é o termo correto, de Desorganização. desorganização, de Sim. transtorno, não sei, Sim, muito sim. agudo, que talvez necessite, de fato, de uma intervenção sobre ela. Qual que é o limite é clínico, né? A análise tem que ser feita por profissionais. Não sou eu que Sim. digo, esse aqui tá no estado melhor, esse tá no estado menos avançado. Mas, ou Sim. seja, não é excluir completamente a necessidade de alguns casos, de fato, precisar de intervenções mais severas. Precisam. Alguns casos precisam. Tá. Mas o que se procurou fazer? As vagas em hospitais psiquiátricos, na verdade, não serem vagas em hospitais psiquiátricos, serem vagas de cuidado psiquiátrico em hospitais gerais. Tem um pouco essa pegada. Porque para tentar, claro, ainda que a pessoa tenha que ficar internada, assim, ela ter uma vaga ali, ficar internada num espaço, mas que seja um espaço que não seja o manicômio, para não ter o elemento da segregação. Então, a pessoa pode ficar internada, igual uma pessoa, sei lá, você faz uma cirurgia, você fica internada. Certo. 30 dias, 40 dias, 50 dias. É um pouco a lógica, é parecida, assim, pra pessoa ficar internada, porque ela tá numa crise. Às vezes ela tá numa crise... Tem doenças que são muito graves, assim, que necessitam de uma intervenção grande, por exemplo. Tais os transtornos graves e persistentes, que é o que alguns CAPs lidam. Uma esquizofrenia, assim, que às vezes... Que tem um elemento, inclusive, genético bastante forte, mas claro que o principal é do ambiente social. Às vezes a pessoa se desorganiza, assim, e ela precisa, às vezes, de um certo manejo com a crise, que vai precisar que ela fique na instituição por um tempo. Mas tem um tempo máximo. Assim, não, pra ela retomar. Pra ela retomar. A ideia não é que ela Claro. fique lá pra sempre. Porque o manicômio é assim, o resto da vida. Mandou pra lá, mandou pra lá.
Assim, é pra ela ficar e ficar. São, gente, no centro residencial terapêutico eu via cada história, assim, senhoras, senhores, 50, 60 anos que tava lá desde os 20. Nossa. Assim, e que é isso, que foi uma vida inteira naquele lugar, assim, e que não conseguiu restabelecer laço familiar. Muitos que vieram aqui em São Paulo, que vieram do Nordeste, que às vezes, assim, desculpa a palavra, que surtaram em São Paulo, assim, Sim, porque às vezes é claro. difícil, você surta. Uhum. Essa cidade surta, às vezes. Se você vem de uma Claro. cidade pequena, se você vem de outro estado, era uma história comum que eu vi, assim. Uma senhora, um senhor chegou em São Paulo, muito jovem, anos 80, 70, assim, não ficou legal, sabe? Não conseguiu lidar porque é pobreza, porque não entende essa cidade, porque fala diferente, porque sofre preconceito, sofre racismo, assim, pirou, surtou, foi parar num lugar e nunca mais saiu, entendeu? Então, isso é uma coisa que acontece muito. Mas a ideia é um pouco isso, ter esse espaço, mas não ser uma coisa pra pessoa ficar pra sempre. E aí, não foi tendo vagas o suficiente nesses lugares. Porque precisa de financiamento público. E a gente sofre um contexto de muito ataque financeiro ao SUS. Assim, então, acaba sendo ataque financeiro à saúde mental também. E aí, a comunidade terapêutica surge como uma espécie de solução vinda da sociedade civil, supostamente, não como uma Uhum. empresa privada, mas uma espécie de ONG, de OSC, como se fosse uma solução da sociedade civil para ter uma clínica longe, assim, na cidade, em que a pessoa pudesse se recuperar, né? Também tem um tempo máximo, é importante que diga, mas tem elementos muito próximos do manicômio, principalmente a segregação. E o que acontece é que o principal, o mais grave, é que são geridas por entidades religiosas, que colocam essa questão da religião como o ponto fundamental daquele cuidado. Assim, como Substitui o tratamento substitui. multidisciplinar com base científica Gente, numa doutrinação numa religiosa. doutrinação religiosa. E é uma coisa grave. Claro que uma é diferente da outra, mas no geral, são casos muito graves. Tem comunidade terapêutica que não tem profissional de saúde. Só tem irmão, obreiro. Assim, em que você não tem nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum terapeuta ocupacional, nenhum enfermeiro. Você só tem as pessoas que vão orar sobre a pessoa. E todo o tratamento é orar sobre a pessoa e a laborterapia. Que é, na minha opinião, trabalho forçado, né? Porque você, assim, uma coisa é pensar a produção a partir de um lugar de independência, de autonomia. Tem muito na economia solidária Sim. dentro da saúde mental. Mas é uma coisa de achar que a pessoa vai achar a moral ou vai achar o prumo se ela trabalhar sobre a terra de uma forma, sabe? Tipo assim, sob a lógica do sacrifício. Sob a lógica do sacrifício. E da fé, o seu problema de saúde mental tá. Vai estar resolvido. E essa é uma coisa, gente. Eu tava conversando esses dias com uma especialista que estuda há 10 anos comunidades terapêuticas. A Ana Trigo, se eu não me engano. Ela tava comentando comigo que ela entrevistou alguns, enfim, não são profissionais, mas pessoas que trabalham voluntariamente em comunidades terapêuticas. Todas de igreja, né? Obreiros de igreja e tal. E essas são pessoas extremamente agoniadas, assim. Porque são pessoas que têm uma ideologia que elas vão fazer o bem, que elas vão tratar daquela pessoa, fica uma semana voluntariamente na comunidade terapêutica. Sim. Só que não tem nem instrumental profissional pra lidar com uma pessoa que tá em crise psicótica, por exemplo, entendeu? Assim, não consegue nem lidar. E eu acho que é frustrante pros dois lados até, entendeu? Sim. E quem lucra é o dono, né? Que é uma pessoa que vai ganhar dinheiro público, porque cada vaga é paga Tem pelo costa SUS. quente, deve ter alguma figura na política tradicional Pois que é. arranja o negócio ali pra E ele. tem umas vagas, assim, que é um valor baixo que o SUS paga por paciente, eu tava olhando. Uhum. Eles sustentam a partir dos voluntários de igreja. Assim, eles não pagam profissionais de saúde, basicamente. Os voluntários rotam muito, né? Porque ninguém aguenta ficar muito tempo naquela situação. Ainda mais sem conseguir remédio. Muitas vezes a pessoa precisa de remédio, entendeu? Algumas comunidades terapêuticas têm, outras não. Outras não têm farmácia, entendeu? São coisas, assim, Nossa. bizarras. Acumular as pessoas num lugar que não dá pra fazer cuidado em saúde mental, com outras pessoas que às vezes pode ter na melhor das intenções, dentro da espiritualidade delas, da crença religiosa delas, mas que, assim, no limite só fazem pior, assim, sabe? O pastor Henrique, que é deputado lá com a gente no Congresso, Uhum. e ele é pastor, enfim, pastor de esquerda, mas ele fala, olha, e eu, como um religioso, sou a primeira a dizer que eu acho que a fé tem um papel importante na vida das pessoas, Claro. inclusive em questões Claro. terapêuticas, de última instância, mas não substitui o cuidado científico multidisciplinar. São funções diferentes na vida do ser humano, porque a fé também tem a ver com concepções individuais. A pessoa quer, né, depositar a sua fé naquela crença. E isso, em hipótese alguma, pode substituir qualquer cuidado com saúde mental, com acesso à saúde. Eu acho muito interessante quando ele fala, porque é um argumento de autoridade também, né? De Sim. quem é ali Da coisa da profissão da fé e tal, mas que É. não, mas que compreende. Mas não é assim, né? E eu vejo a coisa assim, além da gravidade contra as pessoas, contra os pacientes, ver nisso um nicho mercadológico é até meio
É sádico, cruel, é cruel, é perverso, sádico, assim, é perverso, porque eu tenho certeza que os grandes pastores que ganham muita grana com isso, eles não vão ficar no dia a dia da comunidade terapêutica, esquece. Assim, eles vão pegar e ter dinheiro com isso. E vão ganhar muito dinheiro com isso. E eles vão conseguir fazer uma coisa que é terrível, na minha opinião também, que é disputar com a política pública de saúde mental. Assim, então uma família que tá desesperada porque tem, sei lá, um filho, uma filha que tá desorganizado, que faz uso prejudicial de substância, enfim, essas histórias acontecem assim, né? E aí, às vezes, não vai ter vaga no CAPS, ou não vai ter vaga no SUS, entendeu? E aquele pastor vai chegar e vai falar: eu vou te ajudar. Assim, resolver sua vida vou agora. resolver sua vida agora. Assim, e você cria, inclusive, uma relação de agradecimento eterno com aquela igreja, que a pessoa não pode questionar nada na igreja. Assim, aí ela vai, enfim, aquele pastor traz a solução, leva aquele jovem e fica essa situação de uma dívida, assim, como se fosse. Sim. Não é a política pública de saúde. Fica no lugar de um certo favor. Acho que tem gente que nem sabe que vem dinheiro público pra lá. Acha que é favor da igreja, acha que é favor Acho do... que é um trabalho, uma obra, Acha né? que é Um trabalho social da Até porque igreja. tem obreiro, tem voluntário. Por que não seria? Por que não seria? Entendeu? Claro. Então, são coisas que são muito cruéis, assim, são muito cruéis mesmo. E a gente tá, né, nessa luta para que não se tenha mais o financiamento das comunidades terapêuticas e se financie a rede substitutiva, se financie economia solidária dentro da saúde mental, se financie os CAPs, inclusive os CAPs, tantos que funcionam, a CAPs 1 e 2, né, que é o que funciona durante o dia, e os CAPs 3 e tal, que tem noite, assim, né, que tem gente que fica lá, que dorme, isso também tem no CAPs. E aí, a gente quer que se faça essa transição completa. Mas o que acontece é que tem um lobby muito grande das igrejas neopentecostais para seguir o financiamento da comunidades terapêuticas. Tanto que a gente viu, né, e essa foi o fundo do nosso abaixo-assinado, que o governo PT, infelizmente, manteve o departamento de comunidades terapêuticas, agora conseguiu mudar, fruto de muita pressão, né? A gente teve uma mudança de novo e passou de novo para o Ministério da Saúde. Antes estava no Ministério do Desenvolvimento Social, né? Inclusive porque algumas figuras do governo federal mesmo são contrárias, assim, né? Que tem... A gente fez algumas reuniões. A gente fez algumas reuniões, conhecemos... você conheceu a Sônia Barros, enfim, uma pessoa que é muito boa, muito referência, né, na luta antimanicomial. É uma enfermeira negra da Fiocruz, que é da saúde mental há muitas décadas, que, assim, lida com a saúde mental diretamente há muito tempo, tanto a nível de atendimento quanto a nível de gestão. E ela mesma, enfim, é contrária, assim, a comunidades terapêuticas, entendeu? E aí é isso, acho que foi um avanço que tá tendo, mas a gente não pode aceitar que essa questão das comunidades terapêuticas seja moeda de troca da governabilidade. Eu não sei se o governo, assim, tem essa percepção. Acho que para nós que estamos mais falando da saúde mental, a gente vê, esse é um preço muito alto pela governabilidade. Porque é permitir para esses setores mais reacionários, mais fanáticos religiosos, um nível de enraizamento social muito grande. Que tá na mente das pessoas. Tá na cabeça das pessoas, assim. O preço nível, é altíssimo. É você lidar ali com as mães desesperadas e que vão falar: pastor, você é um homem de Deus, você me salvou, meu filho. Assim, essa é uma coisa que não tem muito que... eles ganham um poder gigante, assim, de referência, de base social, de quem vai organizar ali um pouco a vida mesmo, assim. Porque, caramba, você ser pobre, caramba, tem que dar conta do meu trabalho, do meu filho, que usa droga, sabe? Sim. Você conseguir uma vida dura. Ter alguém pra te organizar nisso é um poder muito grande dentro de um determinado local, assim. Ô, Lu, e pra voltar a esse e tantos outros temas, tem que ter muita, assim, coragem e clareza do que você tá fazendo ali, né?